Bem, eu sou Michel Mascarenhas Silva, sou professor da Universidade Federal do Ceará, curso de Direito, Faculdade de Direito, e estou coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, e hoje eu estou aqui para falar um pouco acerca da minha trajetória de vida, chegando até a docência na UFC, que é onde hoje eu atuo e tenho a grata satisfação de fazer parte do corpo docente. Eu também sou advogado, além de professor. Sou advogado desde 2007. Hoje eu tenho 40 anos de idade, nasci no dia 29 de março de 1973. Sou casado, tenho um filho, Pedro, de 2 anos e meio, 2 anos de idade. E sou filho de Pedro Alves da Silva e Maria Madalena Mascarenhas Silva, meus pais. Pessoas simples, pessoas humildes, que não tiveram uma carreira acadêmica, mas hoje tudo que eu atingi, eu agradeço muito aos meus pais. Eu sou filho único e meus pais me deram muitas orientações, muitos conselhos para que eu pudesse galgar uma vida acadêmica, pudesse me dedicar aos estudos. E esse bate-papo hoje aqui com vocês é para tabular aqui ou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de vida em relação a como foi a minha trajetória, né? Eu terminei os meus estudos aos 17 anos de idade. Sou nascido em Fortaleza e sempre fui criado nessa cidade. E aí terminei os meus estudos, o meu ensino médio na época, aos 17 anos de idade. Só que eu cometi um grande erro para a tristeza do meu pai, né? E da minha mãe, porque eu parei de estudar. Eu resolvi trabalhar, resolvi enfrentar a vida. Mas para quem é filho de um eletrotécnico e de um auxiliar de enfermagem, ou seja, pessoas que tinham pouco estudo, pouco tempo de estudo, você simplesmente querer terminar o ensino médio e enfrentar a vida e achar que vai ter sucesso é uma temeridade e é um alvo muito difícil de se alcançar sem um preparo acadêmico, sem um preparo relacionado aos estudos. Então, a partir dos meus 17 anos, eu fui para a vida e tudo que eu tentei, nada deu certo. Eu já cheguei a trabalhar como taxista, não que a profissão de taxista seja um demérito, e outras profissões também, mas sempre sem aquele acerto, né? Ou seja, dentro de um desassossego muito grande, dentro de uma certa dificuldade para conseguir as coisas, enfim, para atingir o que a gente deseja atingir minimamente para uma vida digna, né? Uma vida um pouco mais confortável. E aí eu caí em si e apenas aos 28 anos de idade foi que eu decidi voltar aos estudos. E ao decidir voltar a estudar, após 11 anos de paralisação, eu me deparei com uma realidade muito, muito, muito difícil. Para que eu pudesse, por exemplo, entrar numa universidade pública, ia demorar muito. E aí, eu já sabendo que era vocacionado para as ciências sociais, especialmente para o direito, eu me engajei em uma das faculdades neófitas que na época estavam abrindo. Isso foi o ano de 2002. E aí, aos 28 anos de idade, eu decidi ingressar na universidade. E ingressei em uma das faculdades neófitas que abriu naquela época, naquele ano, aqui na cidade de Fortaleza. E aí eu fui para o curso de Direito como que fosse o último prato de comida. Ou seja, eu fui para cima daquela oportunidade como se fosse a última da minha vida. E eu me dediquei aos estudos, apesar de não estar cursando uma universidade pública, e aí onde entra uma primeira lição que eu gostaria de frisar, especialmente aos alunos, que todos nós temos de ser autodidatas. Porque a vida já é um curso, a vida já é uma sala de aula. E nós precisamos nos dedicarmos aos estudos de forma individualizada e aprendermos sozinhos. E apesar de não estar estudando numa universidade pública, de não ter esse handicap e de não poder ter ingressado num corpo discente mais gabaritado, eu fiz por onde ser um aluno gabaritado. Eu fiz por onde ser um aluno dedicado, um aluno
estudioso, e aí eu me esforcei nesse sentido. Em 2006.2 eu graduei, em 2007.1, mais ou menos em fevereiro, eu já havia sido aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, e aí me tornei advogado em 2007. Trabalhei em alguns locais, tanto a nível de procuradorias, como também exerci o cargo de assessor no Tribunal de Contas dos municípios. Também advoguei na área particular, exerci um cargo também junto à Prefeitura de Fortaleza. E na área acadêmica, que eu nunca me desliguei da área acadêmica, isso é um ponto muito importante, porque esse desligar da academia me parece um fator que atrasa o progresso profissional. Eu nunca me desliguei da academia, nem de frequentar os corredores da faculdade e também nem de ter contato com o mundo acadêmico. Eu assumi o cargo de coordenador acadêmico da Fundação Escola Superior de Advocacia do Ceará no ano de 2007, já assumi esse cargo e lá fiquei até 2010. No ano de 2009, decidi fazer uma pós-graduação stricto sensu e ingressei no curso de mestrado em Direito Constitucional no ano de 2009. Nesse mesmo ano, eu publiquei o meu primeiro livro, o que já foi uma grande conquista, o livro denominado A Responsabilidade Civil no Rompimento do Casamento e da União Estável, publicado em 2009 pela editora Conceito de Florianópolis. E em 2009, como disse, ingressei no curso de mestrado em Direito Constitucional. Em 2010, concluí o meu mestrado, ou seja, em tempo recorde, em um ano eu cumpri os créditos, escrevi e defendi a minha dissertação, que por sua vez se tornou o meu segundo livro, denominado Os Tribunais de Contas e o Poder Judiciário, também publicado em 2011 pela editora Conceito. E aí, a partir do meu mestrado, as portas da academia se abriram para mim, ainda mais. Em 2010, eu fui aprovado como professor substituto da Universidade Federal do Ceará, na Faculdade de Direito. E aí começa a minha história junto à Universidade Federal do Ceará e essa paixão que eu sempre nutri e que hoje eu posso exercer de forma mais próxima, né? Ou seja, de forma efetiva junto à Universidade Federal do Ceará. Em 2010 eu fui aprovado na Faculdade de Direito como professor substituto, fui aprovado em primeiro lugar no processo seletivo, como professor substituto da disciplina de Direito Processual Penal. Em 2010, já aprovado como professor substituto, ingressei na Universidade de Fortaleza como professor de Direito Penal, Processo Penal e de Introdução à Ciência do Direito. Também na Faculdade 7 de Setembro, exerci o cargo no magistério junto ao curso de Negócios Imobiliários. E de lá para cá, procurei galgar, através de projetos de pesquisa, de uma atuação mais efetiva junto à academia, até que em 2011 eu fui aprovado e tomei posse como professor efetivo, também no Departamento de Direito Processual e também na disciplina de Direito Processual Penal. E aí, em 2011, eu ingressei no quadro efetivo, no quadro permanente da Universidade Federal do Ceará, no corpo docente, onde estou até hoje. Em 2011, também fui convidado pela diretoria da Faculdade de Direito para assumir o cargo de chefia, né? O cargo de coordenador geral do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da UFC, onde estou exercendo esse cargo até o momento. O fato, meus amigos, é que uma das coisas mais importantes que nós devemos ter na vida é que não importa a dificuldade que você esteja vivendo e nem importa qualquer modo de pensar indevido que você tenha em relação à vida, qualquer obstáculo, qualquer negatividade. Você, desejando, você pode atingir os seus objetivos, contanto que você trace um plano e contanto que você possa correr atrás dos seus objetivos. Não existe sorte apenas e tão somente, porque até para ganhar na loteria você tem que sair de casa e se dirigir a uma lotérica e apostar. Ou seja,
você, para poder conquistar os seus objetivos, você precisa se dedicar, traçar o seu plano, se dedicar a correr atrás dele. E a sorte, ela é provocada. Todos nós temos alguma dose de sorte na vida, todos nós. Mas a sorte, como disse, ela vem atrás, ela vem a reboque daquilo que nós fazemos. E, portanto, uma primeira lição que eu tiro é o fato de que, mesmo diante do mau procedimento que eu tive durante 11 anos, onde eu parei de estudar, eu pude recuperar esse tempo e me dedicar à academia, aos estudos, e estar hoje aos 40 anos de idade, ou seja, eu me formei aos 33 anos de idade, e em 7 anos considero que conquistei coisas que muitas pessoas em 10, 20 anos não conquistaram. Mas tudo por quê? Porque por uma atitude dedicada e persistente, com um plano traçado, e ainda há outras coisas que eu particularmente quero atingir, e quando atingi-las espero poder compartilhar com todos vocês, é possível a gente chegar naquilo que nós desejamos chegar. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto é não perder a autoestima. A autoestima é um fator fundamental. E isso, eu reputo, vem muito da sua criação, vem muito daquilo que você traz no seu berço, daquilo que seus pais falavam para você, de como você era tratado dentro da sua própria casa. E nisso eu agradeço muito aos meus pais, porque eles me deram muita autoestima em todos os aspectos da vida. E o fato de você tomar ou dar um passo em falso não impede que você corrija. E o meu pai sempre dizia para que eu estudasse, porque a expressão que ele usava era que o homem é o homem com anel no dedo. Hoje em dia você ter uma graduação é muito diferente de quem tinha uma graduação há 30 anos atrás. Hoje ter apenas uma graduação é muito pouco. É preciso ter uma pós-graduação, 1, 2, 3, enfim, quantas forem possíveis, porque o nível de exigência do mercado é muito grande. E o fato é que hoje eu sou agraciado com o privilégio de fazer parte de um corpo docente qualificado, que é o corpo docente da Universidade Federal do Ceará, e de poder contribuir e passar essa minha experiência de vida aos meus alunos. O fato de eu não ter sido graduado na própria UFC não retira o meu mérito e nem faz com que eu não tenha a qualificação necessária para ensinar a um aluno da UFC. Muito pelo contrário, o que eu passei lá fora até me qualifica mais para ensinar a essas pessoas, ao nosso corpo discente. E eu tenho com o meu aluno, ou procuro ter com os meus alunos, uma relação bastante próxima, de muito respeito e de muito compromisso profissional, para que eu possa não apenas ensinar a parte técnica, a parte acadêmica, mas também de passar a eles um pouco da minha experiência de vida, um pouco da minha visão de vida, porque esse fator humanizador para o docente é muito importante, às vezes é até o que está faltando hoje em dia, é humanizar mais o ensino, humanizar mais a docência. E eu tenho hoje o privilégio de poder fazer parte desse corpo qualificado e de ter esse contato com um alunato, com um corpo discente também qualificado e passar a eles um pouco da minha história de vida. Esse foi o meu objetivo nesse bate-papo, foi compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, um pouco da minha história. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, eu estou sempre aberto a qualquer contato. Se você quiser anotar o meu e-mail, é michelmascarenhas, tudo junto, michelmascarenhas@ufc.br. Aquele abraço e até a próxima oportunidade.